Muito bem, gente. Muito bom dia, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Para quem vai entrando aqui pelo Insta, para quem vai entrando aqui pelo Zoom, dentro do nosso programa de práticas. Nós temos como um propósito, então, começando hoje, fazer a prática do Anuloma Viloma, ou Nadi Shuddhi, ou Nadi Shodhana, ou simplesmente respiração alternada, como a gente vai se referir aqui várias vezes, né? Essa técnica que a gente vai fazer é uma das técnicas descritas como pranayama dentro de textos clássicos, textos antigos, textos tradicionais do Hatha Yoga. Um dos primeiros textos, como eu mencionei, Dattatreya Yoga Shastra, né, um texto do século XIII, ele descreve essa como única técnica, né? Descreve o Anuloma Viloma, sem dar esse nome, como a única técnica de pranayama daquele texto, né? Ah, e a gente vai praticá-la. Grávidas podem fazer? Podem, né? Grávidas podem fazer. E dependendo do seu mês de gestação, você não pode fazer pausas, tá? Então, se estiver nos primeiros meses, não pode fazer pausas. Se tiver já para o final, pode fazer pausas também. Mas a gente não vai fazer pausas por enquanto. A gente vai levar vários dias até começar a colocar pausas, né? E a gente vai agregando ao longo dos nossos dias elementos, né? Então vamos agregando diferentes elementos a cada dia, a cada passo. A gente vai construindo a técnica, construindo essa forma de fazer, né? Porque são várias pequenas questões, né? Vários pequenos elementos. A gente vai, em algum momento, começar a trazer como, ah, como atuar com a região do assoalho pélvico, como atuar com a região do abdômen, como atuar com as narinas e as passagens do ar, se o ar passa mais raso pelas narinas, se ele passa mais fundo, lá no topo das narinas, né? Essas coisas fazem diferença. E por aí vai, né? Um monte de questões, os seus movimentos internos, já que essas técnicas têm o seu simbolismo, tem a representação do lado esquerdo, do lado direito, um lado lunar, um lado solar, mas esse simbolismo ele não fica só no simbólico, né? Esse simbolismo ele tem que ser alguma coisa que se transforma em algo sensível. Lemos ontem no capítulo 5 do livro Raízes do Yoga, sobre o corpo iógico, né? Lemos ontem que as práticas, né? As técnicas, essas coisas simbólicas, elas podem até começar com assim um aspecto mais abstrato, um pouco simbólico, em algumas tradições até imaginativo, mas isso vai se tornando cada vez mais corporificado, tá? A nossa ideia é essa, que a gente torne essas técnicas, essa prática especificamente, cada vez mais corporificada, quer dizer, cada vez mais concreta, sensível dentro do corpo, uma experiência sensível dentro do corpo. Essa prática será todos os dias ou só os dias úteis? Será só de segunda a sexta, sábados e domingos vocês fazem, né? Nós fazemos por nossa própria conta. Eventualmente, em algum final de semana, eu faço um aulão. Tenho feito isso nos últimos meses. Pode fazer deitada? Só se você precisar muito, tá? Se você precisar muito fazer deitada, não tem condição de ficar sentada, tá bom. Mas se você tem condição de ficar sentada, faça sentada. Eu acrescentaria uma outra pergunta, porque isso é muito importante para o nosso começo, né? Qual posição utilizar? A posição mais confortável para você. Então você pode fazer sentada numa cadeira, por exemplo, tá? Então eu prefiro muito mais que faça numa cadeira do que faça deitada. Eu ainda prefiro muito mais que faça numa cadeira do que fazer encostando as costas na parede,
Porque a gente precisa das nossas costas livres. Não vai fazer muita diferença hoje, mas em algum momento da nossa trajetória vai começar a fazer, tá? Então, uma cadeira é muito bem-vinda, um banco, um assento que você encontre, sem apoiar as costas lá atrás, né? Mantendo costas livres. Se você senta bem no chão, fica no chão, tá? E, e aí a gente vai seguir. Alice, depois me manda essas perguntas, tá? Para a gente poder entrar na prática, porque essas perguntas destoam um pouquinho da nossa trajetória aqui, e eu já queria começar a nossa prática, para a gente não ficar muito tempo nesta teoria. Queria dar as boas-vindas para quem foi chegando, e né, começamos com muitas pessoas aqui no Zoom, muitas aqui no Insta. O que aconteceu e o que sempre acontece, né, é que com o passar do tempo vai diminuindo o número de pessoas ali engajadas na prática, né? Começou com quase 500 pessoas nos CRIAs, contando com as pessoas das gravações, sei lá, 200 e tantas ao vivo. E vamos ver se agora nos pranayamas, né, nessa técnica de pranayamas, a gente sustenta uma regularidade. Vamos ver se a gente vai, né? Porque um dos grandes propósitos que eu estou propondo aqui nesse tipo de práticas que acontecem todo dia, durante um mês, é ver se a gente consegue estabelecer isso como um propósito, né? Como um propósito. E então eu espero que vocês continuem por aí e não venham só no primeiro dia, para a gente ver, né? Não sabemos onde isso vai dar. Não sou eu que vou levar também a lugar nenhum, né? Eu só vou aqui fazer alguns convites, dar algumas direções, mas quem vai fazer mesmo são vocês, né? Então, é uma coisa que nós fazemos juntos como um grupo. Então vamos lá. Você adota a sua postura. Essa postura só tem uma condição, que ela seja, bom, duas condições. Que ela mantenha a sua coluna ereta e que ela seja confortável. Que ela mantenha a sua coluna não só ereta, mas ereta e descomprimida, longa, leve. Então faz como se você pudesse crescer 1 milímetro com a sua coluna vertebral. E fica. 1 milímetro só e fica. Não deixa descer. E aí você vai procurando relaxar o que não é necessário para sustentar a sua coluna assim. Então você relaxa os ombros descem enquanto a coluna permanece assim alta. Você relaxa o rosto, os olhos, a testa. Você tenta relaxar um pouco a musculatura das costas, sem que isso interfira na altura da sua coluna vertebral. Você tenta relaxar um pouco lá por dentro da cabeça, por dentro da garganta, por dentro do tórax, onde vão acontecer essas passagens do ar. Então, ao longo do tempo, naturalmente, né, nós vamos trabalhando com a nossa postura sentada. Ela vai ser essa base para a prática do pranayama. Então, naturalmente, vamos trabalhando também com ela. Vê como é que está a sua postura hoje. Vê se você precisa de algum ajuste. Vê se você precisa de alguma modificação. Se precisar, faça.
Se não souber muito bem o que fazer, vai descobrindo com os dias. Mas você busca uma postura firme, coluna ereta, confortável. Então começa a observar a sua respiração. Você vai lado a lado com a sua respiração, muito perto da sua respiração. É como se você andasse de mãos dadas com a sua respiração. Hoje, na nossa prática inicial, a gente vai começar a estabelecer um ritmo que vai nos acompanhar ao longo desse percurso. Talvez não exatamente sempre o mesmo, mas sempre da mesma forma. Então, se você se sente próximo da sua respiração, vê se pode tornar a respiração um pouco mais íntima. Vai se envolvendo com ela. Se tornar mais íntimo da sua respiração, como diz o professor Shri Krishna. Adquirir conhecimento experiencial da sua respiração, como diz o professor Bolle. Nada disso são questões abstratas. Os dois casos são coisas que nos tocam. Eu respiro e eu sinto que eu respiro. Então começo a respirar mais profundo. Pouco a pouco, mais profundo e mais lento, não de uma vez. Eu não começo impondo nada. Eu vou fazendo um convite para que a minha respiração se aprofunde, se amplie, pouco a pouco. As inspirações vão se tornando mais profundas. E a cada inspiração eu vou expandindo um pouquinho mais a caixa torácica e ela vai ganhando elasticidade, como se ela fosse se alongando um pouco mais a cada inspiração. E as expirações vão se tornando mais longas e mais lentas. As expirações vão se tornando mais lentas do que as inspirações. E a gente vai procurar um ritmo no qual a expiração aconteça no dobro do tempo da inspiração. Então, nesses primeiros dias, a gente conta quanto tempo leva para o ar entrar e faz com que o ar saia no dobro desse tempo. Então, se ele leva 3 segundos para entrar, ele sai em 6. Se ele leva 5 para entrar, ele sai em 10. E aqui também temos condições, assim como na postura. É preciso que a respiração seja profunda e é preciso que você não sinta falta de ar. E essa é a condição mais importante. Que você não sinta falta de ar
Ou ainda, que você não sinta urgência pela próxima inspiração no final da expiração. Então você termina a sua expiração sem aquela ânsia pela inspiração seguinte. No final do seu tempo de expiração, há uma tranquilidade. E a inspiração começa suavemente. Então, para isso, você precisa encontrar um ritmo que seja ao mesmo tempo profundo e que seja também agradável. Não esquece, você vai lado a lado com a sua respiração, de mãos dadas com ela. Não vai na frente, não vai puxando, não vai atrás, não empurra, não atropela. Você vai junto. E então, a gente vai experimentar interferir nas passagens do ar. A gente vai começar tampando a narina direita com o polegar direito, né? Se você for canhoto, você pode fazer com a sua mão esquerda. Tradicionalmente se usa, né? Vou falar com a mão direita. Você pode fazer com a mão esquerda, quem é canhoto, né? Se usa o polegar direito para tampar a narina direita e esses dois dedos do meio, o dedo indicador e médio não são usados, ficam para dentro, e o dedo anelar e mínimo são usados para tampar a narina esquerda. Tá? Se isso for confuso, faz do jeito que você preferir. Mas a gente começa a tampar a narina direita e respirar só pela esquerda. Tampar suavemente, não precisa fazer força. E as inspirações são profundas e lentas só pela esquerda. Se você está com o nariz entupido, aí não dá muito certo, né? Então aí você continua respirando pelas duas. Talvez o seu ritmo estabelecido lá atrás com as duas narinas não seja mais o mesmo. Talvez tenha que modificar. Então vai vendo. Não crie tensão nos ombros, nem no pescoço. Mantenha os olhos relaxados e a testa. Quando completar a próxima saída do ar,
Troca. Você tampa a narina esquerda e respira só pela direita. Vai percebendo como você sente um lado e outro do corpo. Se respirar por um lado tem alguma diferença sensível no corpo. Respirar pelo lado direito é a mesma coisa que respirar pelo lado esquerdo. E se você percebe diferenças entre lado esquerdo e direito, a gente vai vendo como elas progridem ao longo dos dias. Quando soltar pelo lado direito, deixa a respiração pelas duas narinas outra vez. Então você tira a sua mão, continua respirando profundo e lento, talvez no mesmo ritmo, talvez encontrando outro, com as duas narinas outra vez. E quando você concluir a saída do ar, quando chegar nesse momento onde a expiração se interrompe, deixe a respiração livre por mais alguns instantes. Você se mantém aí, na sua postura, continua lado a lado com a sua respiração e vai deixando que ela restabeleça o seu ritmo livre, espontâneo, sem mais interferências. E junto com isso, você acompanha o seu estado mental. Mantém sua coluna vertebral 1 milímetro mais alta, o entorno do corpo relaxado, os olhos, a testa, dentro da cabeça, dentro do rosto, garganta, dentro do tórax. E bem devagar, você vai abrindo os olhos. Retoma alguns movimentos que você tiver vontade. E por aqui ficamos hoje. Né? Não fizemos ainda a respiração alternada propriamente dita.
A gente fez um lado, fez o outro, começamos a conhecer nosso ritmo, começamos a adquirir algum conhecimento experiencial da respiração, como diz o professor Bolli. Começamos, né, como a gente sempre faz por aqui, sem pressa. A gente não vai sair fazendo Anuloma Viloma como se fazer Anuloma Viloma fosse só inspirar por um lado e soltar pelo outro e depois trocar, né? Não tratamos, bom, quem está pelo programa já sabe muito bem disso, né? Não tratamos as coisas superficialmente, então a gente as constrói, né? Quem tem interesse e paciência em construir as coisas, continua. Quem não tem paciência e acha que fazer Anuloma Viloma já é sair respirando da forma como é descrito, né? Às vezes não tem essa intenção de dar continuidade. Então, quem quer ir construindo passo a passo a técnica e a gente ir, né, compondo e recheando a técnica de elementos cada vez mais, né, internos, sutis, aí vai seguindo, volta, né? Se não, como diz o professor Clóvis de Barros, que eu gosto muito, se você gostou e está afim, volta. Se não, você tem outras coisas melhores para fazer, né? Não se dê ao trabalho de fazer alguma coisa que não te interesse. Manda as perguntas depois, tá? Eu vi que tem algumas questões aqui que não vai dar para a gente entrar agora. Manda suas questões, manda seus comentários e a gente volta amanhã, 6h30. Beijo grande para quem está no Insta. Até amanhã.